obrigada pelo teu amor. Muito obrigada porque o Senhor se importa conosco. Nós elevamos a nossa mente, o nosso coração cativos à obediência de Cristo e cancelamos todo sofisma, toda altivez do diabo e tudo aquilo que se levante contra o conhecimento de Cristo. Pai, a sua palavra é viva e ela tem poder de gerar vida em nós. Eu declaro o espírito de sabedoria, de revelação sobre cada um de nós. E eu declaro a liberdade que o Senhor tem de ministrar ao nosso coração e gerar vida. Muito, muito, muito obrigada por esse privilégio. Amém. Amém? Abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 1. Só os avisos. Na terça-feira, às 19h30, nós estamos compartilhando o livro da nossa noite de adoração, nosso livro radical. Então você está convidado a estar aqui conosco. Na quinta-feira, às 19h30 também, nós temos a nossa maratona bíblica. E realmente tem sido muito bom. Se você ainda não veio, venha, para que você possa ver o quanto tem sido bom. E ali no fundo, para quem está nos visitando pela primeira vez, e para quem não está também, a gente tem um café, depois você pode passar lá. Amém? Todos acharam? Eu não sei qual a versão bíblica que você tem aí, mas eu vou ler na NVI. Então, talvez mude algumas palavras. Bem, se você preferir só escutar, só me escute. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta. Pelo quê? Guarde essa palavra. Ambição egoísta. Ou por vaidade. Mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém? E confesso que eu acho essa parte da Escritura muito interessante. Como muitas outras. Mas eu pedi para que você prestasse atenção em uma palavra. Na verdade, duas, né? Ambição egoísta.
E é porque é sobre isso que eu vou falar essa noite. E talvez ao ler essa passagem, aí na sua cabeça você possa estar pensando que muitas pessoas poderiam ter lido isso. E, meu Deus, esse texto hoje poderia servir para tantas pessoas. Nós vivemos dias de caos. Caos político, caos social, caos moral, caos na educação, enfim, são várias áreas. E os corruptos, cegos por essa ambição egoísta, fizeram tantas coisas e têm proporcionado caos sem medida em muitos lugares do planeta. Isso não é algo que acontece só no Brasil. E é engraçado que, diante de um caos, muitas pessoas se posicionam contra o caos. E aí começam aquela consciência de que essa ambição egoísta está destruindo várias áreas do planeta. E aqui recentemente no Brasil, a gente percebeu uma onda disso. De muitas pessoas falando, não, isso aqui não tem mais condição. Esse caos precisa mudar. E aí as pessoas se levantaram. Vamos fazer justiça. Vamos mudar. Vamos nos posicionar. E aí todo mundo começou a gritar por um senso de justiça, um senso de mudança, um senso de moral. E muitos dizem, vamos fazer realmente aquilo que a gente diz que vai fazer. Mas vamos ser íntegros. E aí a integridade e a honestidade parece que viraram palavras da moda. Mas mais do que falar, fazer e ser íntegro e honesto deve estar na moda. E aí, se a gente voltar para o texto que a gente acabou de ler, Paulo, que foi quem escreveu essa carta, ele já tinha falado que a forma de nós evitarmos uma crise social, moral, política, ambiental e até uma crise espiritual na Terra é assumirmos a forma, a natureza e o caráter de Jesus. Mas para isso, precisamos deixar de lado a ambição egoísta. Ah, Jace, mas espera aí, ambição é algo bom. Realmente, até certo ponto, ambição é algo bom. Eu quero que a minha filha tenha sonhos, que ela estude, que ela tenha uma profissão, que ela tenha esse senso de progredir. E talvez ter essa ambição para nós seja bom. Por quê? Porque senão ficaríamos sentados e esperando as coisas acontecerem. Ah, se acontecer tudo bem, se não acontecer tudo bem. Viveríamos como sendo levado pelas situações. A igreja, ao longo dos últimos anos, ela tem tido um ensino muito forte sobre propósito, sobre destino, sobre visão, sobre ambição. E realmente nós precisamos disso. Porque para muitos cristãos,
ser igreja era ficar reunido num lugar esperando o arrebatamento ou Jesus voltar. E por causa disso, a igreja perdeu o lugar dela no mundo. Perdeu o lugar que ela precisaria estar. Mas tem uma diferença muito grande entre uma ambição egoísta e a ambição divina. Paulo escreveu várias vezes sobre ambição no Novo Testamento, mas todas as vezes que ele falou de modo positivo sobre a ambição, ele estava falando de uma ambição divina, sempre ligada ao reino. Sempre. Estava falando sobre o avanço do reino, sobre o avanço da pregação do Evangelho, sobre o avanço da palavra de Cristo. Se tenho do que me orgulhar, eu me orgulho da cruz de Cristo. Era sempre ligado a isso. Paulo era um homem muito qualificado. Ele tinha qualificações. Mas ele nunca usou as qualificações naturais dele para se sobressair sobre os outros. Muito pelo contrário. Ele sempre reconhecia que tudo o que ele fazia não era por mérito dele, mas era por causa daquele que o escolheu. Era graças ao Deus que tinha o escolhido. E para mim fica muito claro nesse texto que ele diz: se quisermos ver o avanço do reino, se quisermos ver o avanço da construção da igreja na terra, o que nós menos precisamos é de ambição egoísta. E aí ele fala, Jesus sendo Deus, ele assumiu forma de homem, ele se esvaziou e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E aí ele fala assim, nós, foi isso que ele quis dizer, como cristãos e como seguidores dele, deveríamos fazer a mesma coisa. Ou pelo menos ter o mesmo espírito, que abre mão da ambição egoísta para viver a causa do rei e do reino. É dizer, Senhor, eu estou dispondo aqui tudo que eu tenho, tudo que o Senhor me deu, os meus dons, os meus talentos, para o avanço do reino de Deus aqui na terra. Entenda algo, você não tem nada que do céu não tenha sido dado a você. Nada. E se você tem algo que Deus te deu, não é para o seu benefício. É para um propósito. Eles não são sobre nós. Eles são sobre Ele. Porque tudo é para Ele. Tudo é por meio dEle. E para que o nome dEle seja glorificado. Os dons são para a edificação uns dos outros. Tem um fim para você ter isso. Os dons nunca foram para status. Os dons sempre foram para serviço. Sempre. Mas nós muitas vezes invertemos isso. E talvez por influência do mundo. No mundo, os seus talentos, as suas aptidões são usados para benefício próprio. Para você ter um lugar, para você ter um reconhecimento, para você poder ser visto. Mas lá em João 17,
Jesus deixou claro que Ele queria que nós estivéssemos no mundo, mas que nós não fôssemos igual o mundo. E aqui, Jesus não estava falando da sua forma de vestir, do tamanho do seu cabelo, da maquiagem que você usa ou você deixa de usar, da tatuagem que você tem ou deixa de ter. O que Jesus estava falando era de coração. Pode ser que no mundo a ambição egoísta seja normal, mas não deixe isso entrar dentro de você. Lá a competição pode ser normal, mas não deixe isso entrar dentro de você. Lá cada um pensar em si pode ser normal, mas não deixe isso entrar dentro de você. Lá conseguir uma posição na força do braço pode ser normal, mas não permita isso entrar dentro de você. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Então não façam nada por ambição egoísta. Nada. A luz tem um motivo de existir. E não é para ser igual à escuridão. Porque qual é a razão de ter a luz, então? Se somos luz, precisamos ser diferentes. Jamais use Deus para construir uma carreira. Jamais use a igreja para construir uma plataforma. Queridos, nós estamos aqui para construir algo muito maior do que isso. Não use o favor em benefício próprio. Se temos algo, tem uma razão para termos. Quando você entende isso, quando eu entendo isso, e quando passamos a colocar isso em prática, nós estamos construindo a única coisa que realmente importa, que é a igreja. Nós estamos construindo a única coisa que Jesus está construindo. Porque a única coisa que Ele veio edificar foi a igreja. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Não há outra coisa que Ele esteja edificando. Só que fique bem claro, Ele não está edificando a árvore da vida. Ele não está edificando uma placa. Ele não está edificando uma denominação. Ele não está edificando o meu ministério, o seu departamento, os seus dons, os seus talentos, a minha carreira. Deus está edificando pessoas. Pessoas. Porque a igreja é formada por pessoas. Tudo pode ser abalado. Tudo. Economia, política, moral, educação, religião, denominações. Mas a igreja não. Porque a igreja está firmada na rocha. E essa rocha é Cristo. Tudo ao seu redor pode estar abalado. Tudo.
Mas há esperança. E entenda, a esperança não é um novo governo. A esperança não é um novo homem que se levantou. A esperança não é uma nova denominação. A esperança não é um método. Ah, faz assim. A esperança não é a visão. A esperança para o caos tem um nome, e o nome dele é Jesus. E nós precisamos nos mover e edificar aquilo que ele edificou. Você tem liberdade de edificar o que você quiser. Mas é loucura você edificar algo que o próprio Deus não está edificando. João, capítulo 13. Nós vamos ver uma das últimas cenas de Jesus antes dele ser morto na cruz. E essa aqui foi uma das últimas oportunidades que Jesus teve de ensinar princípios para os seus discípulos. E você sabe o que mais me admira? É que não eram só 12 homens. Era a próxima geração de líderes. Eram aqueles que iam dar continuidade a tudo aquilo que Jesus tinha feito. Eles eram os responsáveis por levar aquilo adiante e a existência da igreja. E aí eu fico pensando, se eu ou você estivesse no lugar de Jesus, o que nós faríamos nos últimos minutos ou nas últimas oportunidades que nós teríamos com os próximos? Poderia ter feito várias coisas, né? Senta aqui, vou ensinar para vocês os métodos. Como que vocês vão fazer para multiplicar, para crescer. Senta aqui, eu vou dar metas para vocês. A visão do alcance é essa. Dez passos para levar o reino. Mas não foi isso que ele fez. E isso diz para nós o seguinte: se você quer edificar a igreja, aqui tem algo muito importante que eu e você precisamos aprender. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus, que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se ou amarrou a toalha na cintura. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não o sabe tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhes Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés,
pois no mais todo estás limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Talvez 2000 anos depois e nós ainda não entendemos. Vós me chamais mestres e senhor e dizei bem, porque eu o sou. Ora, se eu sou o senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. E aí, mais de 2000 anos depois, e nós ainda nos perguntamos muitas vezes: como nós edificamos a igreja? A resposta dele aqui foi simples. Não foi sobre destacar dons de um, talento do outro, levantar alguém ou promovê-los. Mas o que ele estava dizendo é o seguinte: quer edificar a igreja? Amarra uma toalha na cintura e vá servir uns aos outros. Uns aos outros. E essa palavra de humildade e de servidão talvez soe meio estranho nos nossos ouvidos nos dias de hoje. Cada dia nós temos escutado menos e menos e menos sobre isso. Porque nós vivemos num mundo que defende a autorrealização. A minha opinião, o meu direito, as minhas conquistas. E até a atitude de servir, muitas vezes, vem acompanhado de um senso de se sentir bem. Um senso de ser reconhecido. E nós esquecemos que a vida passa assim, ó. Acabou. E você só precisa sair daqui hoje entendendo isso. Você só está aqui por um propósito. Não há razão, não há, de você viver que não seja por conta desse propósito. Entenda algo. Deus não fez você e depois que você estava pronta, Ele olhou e falou: uau, o que eu vou fazer agora com essa pessoa? Ah, vou criar um propósito. Não, filho. Ele criou o propósito e aí Ele fez a pessoa. Para cumprir o propósito. Quem faz um microfone depois que ele está pronto para pensar para que ele serve? Você quer algo que dê uma amplitude para a voz e aí você cria o microfone. Você é espertão, né? Deus é mais. E se a vida é tão curta, você já parou para pensar nisso? Que esse pouco tempo que nós temos aqui, nós deveríamos gastar para edificar aquilo que realmente importa? E se temos dons, se temos talentos,
bênçãos. Não é para você ser reconhecido. Não é para serem retidos. Mas é para serem usados nessa edificação. Mas quanto mais pensamos de nós, além do que convém, mais distante desse propósito nós ficamos. Sabe por quê? Porque em vez de edificar igreja, nós vamos começar a edificar império. Minha carreira, meus sonhos, minha vontade, meu bem-estar, meu avanço. Destino, ambição divina, ambição piedosa, é totalmente diferente de uma ambição egoísta. O destino te atrai. A ambição te leva. Você é atraído por um propósito, mas você é levado pela ambição. E aí, quando menos esperamos, começamos bem, com boas intenções, mas se não vigiarmos o nosso coração, nós podemos perder tudo. Tudo. Primeira Coríntios, capítulo 12. A partir do verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o Daniel disser, por que eu não sou o Rafael, não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se a Virgínia disser, por que eu não sou a Karine? Não será por isso do corpo? Se todos fossem Jace, onde estaria a Camila? Se todos fossem Andressa, onde estaria a Camille? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem o Daniel, onde que estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o Salvador não pode dizer para o Raimundo, não tenho necessidade de ti. A Fran não pode olhar para a Cirlei e dizer, não tenho necessidade de vós. Antes, todos nós, os membros do corpo, até os que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, eles não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidados uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Essa analogia é muito poderosa. Muito. Deus nos chama de corpo de Cristo. E escolhe ser representado nessa terra por nós.
A única forma das pessoas reconhecerem Deus trabalhando é a olharem para a igreja. Nós damos cara, nós tornamos visíveis um Deus que é invisível. Quanto mais ligados, mais interdependentes, mais unidos nós formos, mais chance de o mundo conhecer quem Deus é. Porém, quanto mais divididos, quanto mais fragmentados, o Deus que nós apresentamos ao mundo é um Deus pequeno. É um Deus sem poder. Não existem membros sem importância no corpo. Todos eles são necessários. Todos. Todos. Nós todos estamos edificando algo muito precioso junto. E a sua alegria precisa ser a minha alegria. A sua tristeza é a minha tristeza. A sua vitória é a minha vitória. A sua derrota é a minha derrota. Quando um membro do corpo não está bem, todo o corpo sente. Eu não sou médico, mas fica doente. Seu corpo inteiro sente. O bom andamento do nosso corpo depende de cada órgão fazer a sua função. E não querer ser o outro. Você já pensou se meu pulmão acorda, decidiu ser coração? Ah, eu acho tão legal ser coração. Você não viu lá como o coração bate bonitinho? A partir de hoje, eu vou me comportar que nem o coração. Estou perdido. Porque para o meu corpo funcionar bem, cada um precisa fazer a sua função. Cada um deles tem um propósito. E da mesma forma que se um órgão for retirado do meu corpo, perdeu a serventia. E assim como existem várias causas para o meu corpo ficar doente, existem várias causas para o corpo estar doente. Muitos estão tristes por causa do anonimato. Outros porque acham que não têm um talento. Outros porque acham que o que faz é pequeno demais. Outros porque não são reconhecidos. Outros porque talvez não viram o resultado que esperavam ver e desistem. Outros porque diante das provações e das dificuldades, acham que Deus esqueceu. Ah, não, isso aqui está difícil demais. Outros porque talvez não tiveram a promoção que esperavam. Outros porque se sentiram injustiçados, abusados. Outros porque se decepcionaram com homens. E todos esses problemas aqui, essas causas, podem nos levar a algo muito ruim. Deixar de funcionar. Você não está aqui, nesse lugar, não falo esse aqui, nesse lugar, planeta, nesse tempo, por acaso.
E nem porque, nossa, que legal, estou brincando de banco imobiliário ou war, vamos conquistar. Se você está aqui, é para um propósito. E à medida que você submete o que você tem, quem você é, os seus talentos, os seus dons, Ele te usará para impactar de uma forma poderosa tudo que está ao seu redor. Tudo. E aí sim, você vai causar impacto sobre algo que é eterno. Algo que não tem fim. Tudo passa, queridos. Tudo. Mas há algo que dura eternamente. E nós vamos prestar contas de tudo o que nos foi dado. Da forma com que nós usamos ou com a forma que nós deixamos de usar. Ele sabe perfeitamente qual que é o seu lugar. Aonde você se encaixa, qual que é a sua função. Você precisa confiar nele. Você não é um anônimo para ele. Davi achou que era, muitas vezes, esquecido. Jessé não fazia a mínima ideia de que o menininho que cuidava das ovelhas era o escolhido. Ele sabe, ele conhece seu coração e ele sabe quando você tem uma atitude, uma ambição egoísta ou não. Ele sabe. Nós podemos estar no começo da nossa vida e nós podemos estar no fim da nossa vida. Nós nunca vamos saber por completo aquilo que Deus quer fazer através de nós. Você nunca vai ter clareza total do que Ele vai fazer através de você. Mas existe algo que eu, você e qualquer pessoa sabem, é o que Ele quer fazer em nós. E o que Ele deseja fazer em nós é que a cada dia nós sejamos mais parecidos com quem Ele é. Porque Ele precisa fazer primeiro para depois fazer através. Não pule etapas. No mundo de aparência que nós vivemos hoje, no mundo dessa busca por sucesso, e que se você pedir para uma criança o que ela quer ser quando crescer, ela vai falar youtuber. Onde likes, seguidores, sucesso, dinheiro definem o valor de alguém. Eu quero falar para você a mesma coisa que Deus falou para Samuel. Deus não vê como vê o homem. Porque o homem está preocupado com isso aqui. Mas deixa eu falar para você, Deus conhece todas as estratégias de marketing muito melhor do que eu e você. Ele sabe muito bem como faz. Quais as técnicas para conseguir seguidores, likes e afins. Isso não impressiona ele, não. Deus vê o coração. Queria convidar o pessoal do louvor para vir, eu já estou finalizando. Fique de pé no seu lugar. E antes de eu orar, as crianças da Casa da Árvore, elas vão receber um papel como este, que é para vocês preencherem e devolverem no próximo domingo. Feche seus olhos.